encontro com Deus. Aleluia. Irmãos, eu sempre costumo dizer que a Bíblia, ela não é um livro de histórias simplesmente para ser consultada. Se a Bíblia fosse somente um livro de histórias, ela não faria diferença na vida de ninguém. Ela não mudaria a vida de ninguém. Nós estamos aqui nessa noite porque nós fomos mudados pela palavra de Deus. E nós somos a maior prova de que a Bíblia não se trata somente de um livro de histórias. A Bíblia contém algumas histórias, mas o próprio escritor, Paulo, aos Romanos, escreve dizendo que tudo aquilo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Nenhuma história bíblica está registrada na Bíblia simplesmente para que a gente conheça o personagem. O escritor aos Hebreus escreve dizendo que aquilo que foi escrito na lei, ou seja, no Antigo Testamento, ela era apenas uma sombra dos bens vindouros. Não era a imagem real, mas somente uma sombra daquilo que apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então toda a experiência que se registra no Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo Jesus, são experiências que o Senhor quis para nós, para que nós pudéssemos entender algo relevante para os nossos dias atuais. Eu estou diante de um texto, talvez de um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, que é uma grande experiência do profeta Isaías. Isaías estava absolutamente impactado. Isaías estava passando por um momento de grande tragédia na vida dele. Não sei se você já percebeu, mas sempre que acontece uma tragédia, às vezes de forma desproporcional, nós sempre nos recordamos aonde a gente estava no lugar daquela tragédia. Por exemplo, para aqueles que têm um pouco mais de 20 anos, talvez dos 25 para cima, você vai se lembrar onde você estava quando as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos. Possivelmente você não estava lá em Nova York, mas diante da história, nós nos recordamos aonde que a gente estava. E assim por diante. Para os meninos mais novos, eles vão lembrar onde eles estavam no 7-1 do Brasil e Alemanha, né, irmão Paulo? Porque eles são mais novos do que a gente. Por quê? Porque são fatos marcantes, que se Jesus nos der vida daqui 20 anos e alguém falar desse fato, você vai dizer, há poucos dias eu me peguei falando isso para um grupo de adolescentes na igreja, eu tinha falado uma palavra, quando eu terminei, aí o menino desceu e falou assim comigo: pastor, mas o senhor estava onde? Ele perguntou assim: mas o senhor era vivo quando as Torres Gêmeas foram atacadas? Eu falei: meu filho, eu tenho um pouquinho mais de 15 anos já, né? Mas para eles é algo extremamente assim, para nós é tão natural, parece que foi ontem, mas para eles é algo sobrenatural. Então são fatos marcantes. Sempre quando há uma grande tragédia, sempre quando há algo marcante na nossa vida, nós nos recordamos, nós vamos falar: olha, por exemplo, se nós tivermos vida daqui 30 anos, 20 anos, e Jesus não tiver voltado, nós diremos: olha, no ano da pandemia, aconteceu isso na nossa vida. Por quê? Porque, lógico, a pandemia foi algo extremamente marcante para a nossa geração. Para a geração desse século, dessa década, não há, talvez, fato mais impactante, pelo menos por enquanto, do que a pandemia. Para Isaías, foi uma coisa extremamente marcante a morte do rei Uzias. Tanto é que ele não falou assim, no 20º ano do reinado de fulano de tal. Ele falou assim, no ano em que Uzias morreu. Ele estava tratando, olha, esse ano para mim foi um ano extremamente impactante e uma tragédia muito grande. Você precisa entender algumas coisas sobre Uzias, para que você compreenda por que Isaías marcou a experiência. E ele vai falar de uma grande experiência que ele teve com Deus, mas ele pautou a grande experiência por uma tragédia na vida dele. E qual foi a tragédia? No ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis em Israel, ou seja, em Judá. Você vai perceber no capítulo 1, ele falando justamente sobre Ezequias, sobre Acaz, sobre Jotão e sobre o rei Uzias. Uzias foi o primeiro a quem ele profetizou. Uzias
durante um determinado período da vida dele, ele foi um homem sim muito temente ao Senhor. O capítulo 26 de 2 Crônicas vai registrar, e eu queria que depois você desse uma lida, 2 Crônicas capítulo 26, você vai ver exatamente um registro pequeno, mas durante um capítulo, de quem era Uzias. Uzias foi um rei que começou a governar com 16 anos, e ele governou por aproximadamente 55 anos de idade, ou melhor dizendo, por 55 anos ele governou, ele reinou sobre Judá, e ele foi um homem extremamente relevante. Quando ele assumiu o reinado de Judá, Judá estava passando por um momento muito difícil, e ele, depois de Davi, talvez tenha sido o rei mais importante de Judá. Por quê? Porque ele tirou Judá de uma característica de miséria e levou o Judá para um patamar de respeito. Politicamente, a nação de Judá se tornou outra com Uzias. Espiritualmente, a nação de Judá também cresceu muito com Uzias. Em todos os sentidos, Judá se fortaleceu, Judá se tornou um reino forte. Uzias foi um homem temente ao Senhor. Uzias foi um homem em que durante o seu reinado, ele começou a buscar ao Senhor, ele começou a temer o Senhor, ele ouvia os profetas. Isaías era um dos profetas que profetizava, e Uzias sempre dava ouvidos ao profeta Isaías. Talvez por essa razão, quando Uzias morreu, Isaías, talvez a preocupação dele é: meu Deus, morreu um rei que me ouve, morreu um rei que ouve o profeta do Senhor. Será que o posterior, que o rei vindouro vai me ouvir da mesma forma que esse ouvia? Então havia na vida dele uma lacuna muito grande. Mas aconteceu algo, volta um pouquinho os olhos para Uzias, daqui a pouco eu vou voltar para o texto de Isaías. Aconteceu algo com Uzias que nós precisamos compreender. Muito embora ele, no início do reinado, ele foi um homem temente ao Senhor, ele foi um homem que buscou o Senhor, ele foi um homem que ouviu a voz do Senhor, ouvia os profetas e tudo mais. Mas o versículo de número 15 do capítulo 26 de 2 Crônicas diz exatamente o seguinte: fabricou em Jerusalém máquinas, falando sobre Uzias e como ele desenvolveu o seu reinado. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, ou seja, a fama de Uzias chegou até muito longe. Aí o escritor diz assim, porque foi maravilhosamente ajudado. Aí ele dá uma vírgula e diz assim, até que se tornou forte. Repita comigo: até que se tornou forte. Perceba, Uzias foi um homem temente ao Senhor. E é engraçado, Michael, que exatamente há uma divisão. A partir desse versículo, parece que você chega no ápice da história de Uzias. Aí o escritor diz assim, até que se tornou forte. O próximo versículo já está de cabeça para baixo. O próximo versículo, que é o versículo 16, ele vai começar a apontar agora o momento final do reinado de Uzias. E aconteceu algo relevante. Perceba, irmão, não é incomum isso. Dá uma pausa aqui para que você compreenda algo. Não é incomum, porque tem pessoas que eles buscam Deus até se tornar forte. Tem pessoas que são tementes ao Senhor até se tornar conhecido. Ele vem, faz campanha de oração até passar um concurso. Ele é obediente ao pastor até que ele não é ninguém. Ele canta e ele está aqui. Ele é disciplinado, ele é humilde, até que ele não tenha, ou até que ele conquiste alguma coisa. Porque há uma divisão. Tem pessoas que, infelizmente, eu digo sempre, não é pecado você ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter você. O pecado é o dinheiro dominar você. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas não são dominadas por dinheiro. E, infelizmente, existem pessoas que não têm dinheiro, mas são dominadas pelo pouquinho que ela tem. O maior pecado, e o problema é esse, não é pecado você namorar. O pecado é que o seu namoro domine você e te afaste de Deus. Não é pecado você ter uma casa própria. Não é pecado você passar num concurso, passar no vestibular, se tornar uma pessoa famosa, conhecida. Não é pecado você ser um influencer digital. O problema é quando tudo isso te afasta de Deus. Uzias usou Deus para chegar à posição que ele queria. Ele foi temente ao Senhor até que ele se tornou forte. Quando ele chega, quando ele se torna forte, a Bíblia diz assim, a partir do momento que ele se tornou forte, ele comete um erro fatal. Existem erros, irmãos, que eles podem ser instantâneos, mas a consequência deles é eterna. Eu falava terça-feira na igreja sobre a história de Sara, e eu disse assim, Sara cometeu um erro, um vacilo que foi talvez rápido, e ela se arrependeu rapidamente, mas a consequência do erro de Sara
Sara. 4.000 anos se passaram e até hoje a gente tem uma consequência do erro de Sara. Por quê? Porque ela deu a Abraão a sua serva Agar para que gerasse um filho chamado Ismael, e os ismaelitas até hoje, nos dias atuais, são os maiores inimigos do povo de Israel. O erro dela foi rapidinho, agora a consequência, 4.000 anos se passaram e até hoje existe a consequência. Sara viveu somente 120 anos pela Bíblia, mas a consequência do erro de Sara, 4.000 anos ainda continua, e enquanto Jesus não voltar, a consequência vai estar lá. Uzias foi um homem forte, foi um rei temente ao Senhor, até que ele se tornou forte. Mas quando ele se torna forte, ele achou que a partir daquele momento ele poderia usar a Deus. Perceba uma coisa, há um perigo muito grande na nossa geração atual, porque vivemos numa geração que às vezes nós buscamos ao Senhor, não para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes nós queremos ser usados. Há poucos dias eu falava na igreja sobre ter chamado, e eu disse: irmão, entenda uma coisa, você não tem chamado para que o teu nome seja glorificado em cima do nome de Deus. Você tem chamado para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Porque às vezes oramos, às vezes consagramos, às vezes viemos num congresso como esse, viemos numa festa como essa e pedimos que Deus nos use, mas a pergunta é: para que você quer que Deus te use? Ah, eu quero aprender a tocar, eu quero cantar, eu quero ser um pregador, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor. Tudo isso é uma bênção, mas a pergunta é: para que você quer ser isso? Ah, pastor, eu quero ser isso para que o nome do Senhor seja engrandecido. Tem gente que até que ele se torna forte, o nome do Senhor vai ser engrandecido, mas a partir do momento que ele se torna forte, que ele se torna conhecido, como diz na linguagem popular, que ele ganha uma lãzinha desse tanto, ele começa a usar Deus para a sua própria glória. Há pouco tempo atrás eu estava falando na igreja, eu contei até um testemunho na igreja de um pastor que eu vi ele contando, dizendo que um dia ele foi pregar num congresso e ele consagrou a vida dele, buscou ao Senhor, ficou a semana toda em jejum e oração para ir pregar no congresso, e orou e consagrou, e chegou no dia, ele foi no congresso em outra cidade, muita gente no congresso, e ele subiu no púlpito e ele estava extremamente confiante naquele dia. Confiante por quê? Porque tinha tido uma semana de jejum e oração. E o pastor ensinou isso para ele: olha, se você quer que Deus te use, você ore e jejue e consagre a sua vida. E ele fez exatamente, orou, jejuou e consagrou. Chegou no dia do congresso, ele pegou o microfone e começou a pregar. E ele pregou 5 minutos, pregou 10 minutos, pregou 20 minutos, pregou 30 minutos, e nada, e nada. E 40 minutos o desespero começou a bater, e ele falou: Senhor, e agora? E parece que só via gente abrindo boca, gente saindo, e parece que ninguém prestava atenção na mensagem. Mais de 1 hora ele pregou, e nada aconteceu. E ele terminou, entregou o microfone, e o testemunho, o relato dele foi muito interessante, que ele diz assim, que eu entreguei o microfone envergonhado, porque tem hora que você entrega o microfone, você quer virar um tatu e entrar debaixo da terra de vergonha às vezes. E aí ele falou: Senhor, o que aconteceu? Foi pro hotel e entrou em colapso, e chegou no hotel e falou: Senhor, senta aqui que só precisa me explicar o que aconteceu hoje. Era como se ele estivesse tirando satisfação com Deus, dizendo: por que o Senhor não me usou? O que aconteceu? Eu orei, eu consagrei, leu a bula, né? Eu fiz tudo que os meus pastores ensinaram. E ele disse que ele falou com Deus, e um silêncio imperou. Quando foi pela manhã, o Senhor chamou ele e disse: nada aconteceu, porque você fez tudo isso para me usar e não para ser usado. Existem pessoas, irmão, que elas estão orando, estão consagrando, estão jejuando, estão vindo ao culto, mas não é para Deus usá-la, é para ela usar Deus. Ela quer fazer de Deus a ponte para ela conquistar alguma coisa, mas ela não está interessada no relacionamento de Deus. Se Deus chegar para ela e falar assim: tudo bem, você vai fazer tudo isso, mas diante disso tudo eu vou te dar somente a minha presença para você, ela vai virar e falar assim: não, mas eu queria um ministério famoso, eu queria ser conhecido, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí Deus, ou seja, está usando Deus. Eu queria a casa própria, eu queria o casamento, eu queria ser o prefeito, eu queria ser isso, ser aquele. Irmão, não use Deus até que você se torne forte. Se Deus te honrar sobre essa terra, diminua e deixa que o Senhor apareça. Sabe o que Uzias faz? Ele se torna forte, ele achou, e o Senhor chamou ele para rei, mas não para sacerdote. Ele achou que ele era rei, que ele poderia ser sacerdote também. E aí ele faz uma coisa, ele entra no Santo dos Santos, ele entra no lugar onde ele não foi chamado. E quando ele entra no lugar Santo dos Santos, a Bíblia diz que ele foi imediatamente repreendido pelo sacerdote. O sacerdote vai até ele e diz assim: por que você entrou aqui, o rei Uzias?
Você não pode queimar incenso neste lugar, porque essa tarefa era exclusiva do sacerdote. Essa tarefa não era do rei. E ele olhou e disse o quê? Era como se ele dissesse: eu estou por cima da carne seca, eu me tornei forte, e agora que eu me tornei forte, eu sou rei, mas eu sou sacerdote. Irmão, não confunda as coisas, não confunda o teu chamado, não se coloca onde Deus não te chamou, porque Deus pode te honrar em uma coisa: se você der um passo adiante do que Deus te chamou, Ele te repreende, você perde até o que Ele te deu. Uzias era rei, mas não era sacerdote. Deus chamou ele para o reinado, mas Deus não chamou ele para o sacerdócio. Queimar incenso era a tarefa do sacerdócio. A tarefa dele era governar, era ser temente e ouvir ao Senhor. Mas não coloque a mão aonde Deus não te chamou. Estar no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas, pode nos custar um alto preço no nosso ministério. Davi não veste a roupa dos soldados de Saul. Nós não conseguimos habitar, por quê? Porque se fomos chamados para este lugar, que o Senhor te honre nessa terra, que o Senhor te use nessa terra, neste lugar, mas não avance o sinal que Deus te deu. E quando ele entra, ele começa a bater boca com o sacerdote. O sacerdote olha para ele e fala: rei, o senhor precisa sair daqui. Agora, outros sacerdotes se levantam e encaram ele. Porque, apesar que o sacerdote sabia que a cabeça dele estava a prêmio naquela hora, mas irmão, quem é chamado por Deus, ele coloca a cabeça a prêmio para defender o sacerdócio que Deus deu. Ele não importa com a reputação, com a política. Ele não importa se A ou B está aprovando. Ele está procurando a aprovação de Deus para ele. Para de procurar a aprovação só do homem e dizer: eu preciso ser bajulado. Ah, pastor, porque a voz do homem é a voz de Deus. Vai nessa. A maioria das vezes a multidão falava contrário ao que Jesus falou. E o sacerdote encara ele e fala: sai desse lugar. E ele começa a questionar. Quando ele sobe o tom para ameaçar o sacerdote, a Bíblia diz assim: uma lepra saiu na testa de Uzias. Uma pequena lepra saiu. E aí imediatamente ele viu que ele se tornou leproso. Qual o problema? O leproso não poderia ficar na cidade. A lepra apareceu diante de todos. E a lepra começou a comer o corpo dele. E imediatamente ele sai correndo do lugar. E quando ele sai, os sacerdotes tomam conta do serviço e ele precisa ser retirado da cidade. A partir daquele momento, Uzias passou a governar do outro lado do muro da cidade. Ele ficava numa tenda fora e dava as ordens, e o filho dele cumpria aqui dentro. Até o final dos dias de Uzias, ele ficou fora do território. Por quê? Porque deu um passo aonde Deus não chamou, porque se colocou em lugares aonde Deus não falou para ele ir. Ele se tornou poderoso, mas perdeu a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Você pode se tornar famoso, poderoso, rico, sei lá, qualquer coisa que você quiser na vida, mas nunca perca a sensibilidade do Espírito de Deus, para que você não confunda o que Deus está mandando ou não você fazer. É nesse contexto que Isaías começa a dizer: no ano que morreu o rei Uzias. Parece que passou uma ficha para ele, Jessé. E ele disse: eu vi aquele homem forte, eu vi aquele homem poderoso, eu vi aquele homem construir máquinas, eu vi aquele homem fazer grandes coisas, mas eu vi aquele homem também descer. Eu vi quando ele se tornou poderoso, eu vi quando ele entrou no lugar santo dos santos e ele não poderia entrar, eu vi quando ele tentou queimar incenso no lugar onde ele não poderia. Passou um filme na cabeça dele e ele disse: ah, que tragédia. Mas quando Isaías entra diante do Senhor, acontece algo maravilhoso. Ele fala assim: do mesmo jeito que eu vi Uzias morrer, quando ele entra no templo, ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Perceba uma coisa: Deus faz uma proposta para Isaías, e a proposta é: mude de fase. Repita comigo: mude de fase. A proposta de Deus foi muito clara para Isaías. A proposta de Deus é: até agora você viu Uzias poderoso, você ficou impressionado com o que aconteceu com Uzias. A partir de agora eu tenho uma nova proposta para você. Por quê? Porque Uzias morreu, mas o rei dos reis está sentado sobre um alto e sublime trono. Porque o trono humano está vazio, mas o trono espiritual ninguém toma. É dele todo o poder. Há uma substituição imediata do que estava acontecendo. Deus faz uma proposta para Isaías que eu quero te fazer aqui nessa noite. E parece que a proposta de Deus para Isaías é: Isaías, vamos fazer algumas coisas. Uzias já morreu, ou seja, vamos mudar de fase.
Vamos, por quê? Porque agora eu quero que você encerre um ciclo do passado para viver um novo ciclo. Eu quero que você feche a porta chamada Uzias e a partir de agora olha para frente. Irmão, temos um grande problema. Tem pessoas que vivem de passado. A igreja do passado era uma bênção, eu sei. Mas se você não fechar essa porta, você nunca vai viver o presente. Deus está fazendo coisas ainda no presente. Sim, eu sou saudosista com muita coisa, sou. Mas o meu Jesus não mudou. Quem mudou foi eu e você. Então não é olhar para a igreja do passado e dizer, mas lá era melhor. É como se você dissesse, mas Deus mudou. Irmão, enquanto Jesus estiver habitando, enquanto o Espírito Santo estiver conosco, Ele ainda faz grandes coisas. Ele fez do passado, mas Ele faz do presente. Uzias chegou, parece que ele começa a se derramar. Isaías chegou e dizer, Uzias morreu, o que eu vou fazer? Era como se Deus fizesse assim para ele, proposta, levanta. Proposta, eu vou te apresentar o novo. Oh, aleluia. Eu vou te mostrar um novo caminho. Eu vou te mostrar um mergulho diferente agora. Eu vou te mostrar uma coisa, uma porta. Você já viu, às vezes, em determinados lugares, por exemplo, como presídios de segurança máxima e outras coisas. Para você passar por uma porta, você precisa primeiro fechar a porta de trás para a porta da frente abrir. Irmão, é exatamente isso que acontece na nossa vida espiritual. Tem gente que está preso ainda lá na vida do passado. Tem gente que está agarrado lá e ele não consegue fechar a porta do passado. Pastor, mas fulano me magoou. Mas eu tive muita tristeza. Irmão, em nome de Jesus, confessa, deixa, perdoa, abandona, segue em frente. Paulo diz, prossigo para o alvo que é Cristo. Para de viver remoendo esse passado. Porque eu não consigo perdoar. Então nessa noite há uma proposta de Deus. Veja Deus assentado num alto e sublime trono. Sabe, não importa quanto tempo que você viveu ou vive na igreja, porque Isaías era um homem temente ao Senhor, e mesmo ele sendo um homem temente ao Senhor, ainda sempre tem uma oportunidade de melhora. Oh, aleluia. Ele era servo do Senhor, ele buscava ao Senhor, ele era um homem que vivia aos pés do Senhor, ele buscava ao Senhor, mas de repente ele vê o quê? Ele fala assim, eu vi algo que eu não vi até agora. Eu sempre vivi na igreja, mas até agora eu não tinha visto isso na minha frente. Era como se ele dissesse, eu conhecia a religião, mas eu nunca vi o trono dele. Eu conhecia a igreja cantando, mas eu não conhecia a voz dos anjos. Eu conhecia a voz do meu pastor falando comigo, mas eu nunca tinha ouvido a voz do Criador. Até hoje eu conheci as experiências das irmãs do ciclo de oração, mas eu nunca vi o clarão dentro do meu quarto com a presença dele. Eu nunca tinha sentido ele ainda. Irmão, não importa se você viveu 50, 60 anos na igreja, o Senhor está virando para você e dizendo uma coisa: a partir de hoje eu tenho uma proposta para você. Encerre o passado, encerre os ciclos passados, alivie a bagagem, vamos recomeçar. Isaías se prostra. Quando Isaías se prostra no chão, ele diz assim: quando Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Parece que ele chega chorando. Quando ele chega chorando, ele encontra algo diferente. Sabe o que é o problema? Tem muita gente que vive carregando uma bagagem, e tem bagagens que são carregadas, que elas são mortais. Perceba quantas vezes nós já carregamos. Você já viajou? Às vezes na vida você pega uma mala e você vai viajar. As mulheres são especialistas nisso, né? Se você vai, por exemplo, passar 2 dias. Minha esposa, um dia eu perguntei para ela se ela estava indo embora, porque nós vamos fazer uma viagem de 2 dias. Ela pegou tanta mala. Eu falei, você vai, sua proposta é não voltar? Como é que é? Porque é tanta coisa. E a mulher, ela é sempre mais precavida do que nós homens, né? O homem pega 2 calças ali. Se é 2 dias, ele pega 2 calças. Olha lá, às vezes, né? Às vezes é uma só, né? Pega 2 calças e olha, não, tá bom demais. A mulher fala, não, mas se tiver sol eu vou usar essa, se tiver chuva eu vou usar isso, se for isso. E ela vai colocando, então é multiplicado. Se é 2 dias é 4, é roupa para 10 dias mais ou menos que ela anda. Mas perceba, quando você volta da viagem, se você vai numa viagem rápida, quando você volta, você percebe o tanto de coisa que você não usou.
Você vai pegando e parece que você tem mais roupa que você não usou do que roupa que você usou. Bagagens excessivas, qual o problema? O problema é que isso te traz peso. O problema é que quando você vai sair do lugar, ela vai pesando a sua bagagem. E o que você faz? Você não consegue aliviar a bagagem. Por quê? Porque tem coisas desnecessárias da bagagem. Tem mágoas desnecessárias da bagagem. Tem falta de perdão que não foi liberado. Tem propostas que Deus está virando e falando assim: deixa a bagagem carregada e eu vou te aliviar o teu peso. Eu preciso que você caminhe. Eu preciso de uma nova proposta. Mas você não abre mão da bagagem. Encerra o ciclo. Abandona, alivia a bagagem. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É como se ele dissesse: eu vou tirar a bagagem excessiva, eu vou tirar o que você não usa, eu vou tirar o que não presta, e mais, eu vou melhorar, eu vou colocar com você só aquilo que será eficaz para a sua vida. Isaías chega chorando. Quando Isaías chega chorando, ele olha para o Senhor e ele diz: eu vi o Senhor, eu vi o aliviador de bagagem, eu vi o que tira o excesso, eu vi aquele que treina, aquele que capacita a minha vida. Aleluia. Aleluia. E ele disse assim: e eu vi os serafins que voavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aí ele diz assim: e os serafins olhavam uns para os outros. Serafins são seres celestiais do mundo espiritual. E que esses seres são exatamente, o nome serafim significa aquele que queima. E nós cantamos, foi cantado aqui hoje sobre isso. Aquele que queima, aquele que era responsável para guardar a santidade. O serafim está diretamente ligado à santidade do Senhor. Irmão, não existe mergulho na glória se não houver santidade ao Senhor. Não existe mergulhados na glória com pecados. Não existe mergulhados na glória com barulho. Existe mergulhados na glória debaixo da santidade ao Senhor. Isaías só viu aquela cena, não era porque ele era bonzinho, não é porque ele era profeta, não é porque ele era pastor, não é porque ele era bispo, não é porque ele sabia cantar, não é porque ele evangelizava, é porque ele tinha santidade ao Senhor. E quando ele vê os serafins voando, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Perceba que na linguagem hebraica não existe, me fugiu o termo do português aqui agora, quando a gente repete uma palavra, o superlativo, isso. No hebraico não existe o superlativo. O que é superlativo para nós? É o exagero que a gente faz na voz. Por exemplo, quando a gente fala assim: foi bom demais. Aí você fala o quê? Foi muitíssimo bom. Foi assim, bom demais. Você exagera, não é isso? Isso é superlativo. No hebraico não existia isso. É por essa razão que você vai ver as escritas bíblicas sempre repetindo. Quando uma palavra ele quer enfatizar algo, por exemplo, na verdade. Então ele fala assim: quando uma coisa é muito verdadeira, assim, na verdade vos digo. Jesus usava a expressão muito: na verdade, assim, ó, é absolutamente verdade que eu estou te falando. Quando Isaías vê a glória do Senhor, ele fala o quê? Que os serafins não falavam assim, ó, só santo ao Senhor. Ele falava o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É como se ele dissesse assim: não dá para repetir 2 vezes, eu preciso colocar pelo menos 3 vezes para que você entenda que a santidade do Senhor é algo inexplicável, que a santidade do Senhor não é algo palpável, é algo maior do que os olhos podem ver, é algo tão grande que eu não consigo explicar pelo papel. Aleluia. No ano da tragédia, a tragédia é aquilo que não te pergunta que horas que ela chega. Talvez estamos aqui hoje, mas infelizmente podemos sair daqui e debatermos com a tragédia da nossa vida, depararmos com a tragédia da nossa vida. A tragédia não pergunta para você se ela pode entrar. A tragédia ela chega e ela acontece. Eu estava vindo no carro e falando com os meninos, falei assim: ontem fez 3 anos que eu capotei o carro. Exatamente 12 de novembro de 2020, 2018. Mas há algo relevante que nós precisamos entender. Nesses momentos em que essa tragédia não pede explicação para nós, que ela chega para a gente, obrigado, que ela chega para a gente e ela não pergunta se ela pode entrar, ela entra.
não vai ser educada comigo nem com você. Ela não quer saber. Mas sabe de uma coisa, irmão? O apóstolo Paulo escreve na carta aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, dizendo assim: olha, o Senhor não nos dá prova ou tentação que nós não podemos suportar. Aí diz assim: mais fiel é Deus, mais fiel é o Senhor, que com a prova Ele sempre provê o escape para a nossa vida. Quando Isaías vê aquilo, Deus faz a proposta: mas Isaías, vamos mudar de fase. Até agora você foi um simples profeta, a partir de agora vamos ser um profeta com experiências comigo. Até agora você foi um simples cantor, mas a partir de agora vamos ser um cantor com experiências comigo. Até agora você foi um simples evangelista, mas vamos se tornar um evangelista com a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, irmão, não é conquistada com carteira de pastor. A autoridade de Deus, eu não chego falando aqui que eu sou pastor presidente, por isso eu tenho autoridade de Deus. A autoridade de Deus não se dá com carteira, não se dá com unção e nada disso. A autoridade de Deus se dá com uma coisa: com santidade. O que gera autoridade é a santidade ao Senhor. O que faz de um homem, de uma mulher com autoridade sobre o inferno é a santidade que ele tem ao Senhor. É por isso que quando você vê um endemoniado, ou quando alguém está diante de uma situação complicada, você não pede oração para quem tem título, você pede oração para quem tem intimidade com o Senhor. Você procura a irmãzinha no ciclo de oração que ora mais, que dobra o joelho e fala: pelo amor de Deus, ora por mim. O que você fez? Reconheça a autoridade espiritual sobre a tua vida, então ora por mim. Porque às vezes você pode ser pastor e não ter autoridade espiritual. Você pode ser cantor e não ter autoridade espiritual. Porque o que vai gerar isso é a intimidade com o Senhor, é a santidade ao Senhor, é a busca, é o mergulho que nós damos na glória do Senhor. O escritor aos Hebreus escreve dizendo: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sabe, eu fiquei pensando essa semana sobre esse tema de vocês, mergulhados na glória. E a pergunta que eu fazia para Deus é: Deus, eu tenho autorização para mergulhar nessa glória, Senhor? Porque às vezes, irmãos, frases bonitas como essa não fazem efeitos práticos na nossa vida, porque viram meros jargões. Nós não expulsamos demônios com jargões. Eu vejo pessoas, eu pregava sobre batalha espiritual há poucos dias na igreja. Eu falei sobre isso. Tem gente querendo batalhar batalha espiritual com jargão, dizendo: está amarrado. Satanás olha para ele e fala: está amarrado o quê, rapaz? Quem é você para você me amarrar? Ai, pastor, não, em nome de Jesus. Porque tem hora que você pensa que só usar o nome de Jesus é uma palavrinha mágica que tudo vai resolver. É assim? O nome de Jesus tem poder? Tem. Na boca de qualquer um? Não. Pastor, me prova, abre a Bíblia, Atos capítulo 19. Você vai ver os filhos de Cefas. Os filhos de Cefas foram o quê? Homens admirados, porque Deus fazia na vida de Paulo. Paulo chegava e falava assim: em nome de Jesus a quem eu sirvo, eu te repreendo. E o Satanás e os demônios eram expulsos. Os filhos de Cefas ficaram olhando aquilo e falaram: o quê? O homem tem uma mágica, é só falar o nome de Jesus que Satanás vai embora. E eles falaram: a partir de agora vamos ganhar muito dinheiro com isso. Por quê? Porque nós vamos chegar nos espíritos malignos e disserem para eles: olha, repreendo você em nome de Jesus. E eles foram procurar endemoniado. Tem aquele filme antigo, Caça Fantasma, né? Tem Caça Demônio também. Foram procurar demônio. Encontrou dois na esquina. Fizeram o quê? Apontaram para ele, fizeram um showzinho, disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo serve, eu te repreendo. Perceba, o demônio fez o que com ele? Parou, olhou para ele, e era como se dissesse assim: me respeita, rapaz. E falou assim com ele: Jesus eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. Vocês são quem mesmo? Pensa num Satanás falando um trem de verdade. Ele não fala só mentira, não, fala um trem verdadeiro também. E ele virou e falou assim: vocês são quem mesmo? Sabe, irmão, tem muitos de nós que estamos chegando e dizendo assim: você me respeita, Satanás, que eu sou da Assembleia de Deus. O diabo vai olhar e falar o quê? Jesus da Assembleia de Deus eu conheço. Alguns irmãos assembleianos eu conheço também. Agora você é quem mesmo? Quando a gente usa muitos jargões, às vezes não é jargão que faz a diferença.
a pergunta que eu e você temos que fazer é o seguinte: nós estamos num lago, à beira de um lago chamado a glória do Senhor. Isso não é um lago, é só uma força de expressão, claro, não é um lago, mas só para você entender, mergulhar significa imergir, significa estar dentro da glória. Mas sabe o que é? Deus é santo, e Deus exige santidade. Não se mergulha na glória, não se imerge na glória do Senhor com pecado, assistindo pornografia, vivendo em adultério, vivendo em fornicação, adulterando, contando mentira, passando os outros para trás, sendo rebelde, sendo indisciplinado. Não se mergulha na glória de Deus, porque a glória é lugar para gente santa. Respeite a glória do Senhor. A glória do Senhor é para quem vive em santidade, não é para quem acha bonitinho. Me permita, vibrei aqui quando vocês cantavam, jovens, hoje. Me alegrei, a minha alma se regozijou no Senhor. Mas quer saber de uma coisa? Fazer parte do grupo de jovens não autoriza a gente mergulhar na glória. Ser pastor de igreja não me autoriza a mergulhar na glória. O meu Deus não pergunta que cargo eu tenho. O meu Deus não pergunta se você toca. O meu Deus não pergunta se você congrega onde. O meu Deus olha para a santidade. Ele olha pela integridade. Ele olha pela pureza. Ele olha pela santidade ao Senhor. Aleluia. Estamos levantando as mãos e chamando de mãos santas. Aleluia. Jovem que está aqui nessa noite, me escute, deixa eu te falar uma coisa. Ou você abandona a pornografia, ou o inferno está pronto para você. Pastor, mas é duro. É melhor você ver uma dureza e ir para o céu do que eu ficar mentindo para você e você ir para o inferno e eu vou pagar por isso. Quer saber de uma coisa? Estou a fim de pagar por isso não. Abandona o pecado, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós estamos vivendo uma geração anêmica. Nós estamos vivendo uma geração raquítica espiritualmente. Uma geração que está fazendo barulho para esconder a fragilidade espiritual. Uma geração que muitas vezes grita para esconder a fragilidade espiritual. Viraram raquíticos espiritualmente. Abandonaram a santidade. Abandonaram a oração. Abandonaram a vida com Deus. E estão achando que agora se fazer barulho, se fazer pirueta vai mudar. Não vai mudar não. O barulho tem que ser como hoje aqui. Um barulho produzido pela palavra, produzido pela adoração ao Senhor, produzido pela adoração ao Senhor. Há pouco tempo atrás eu fui pregar numa igreja lá em Teoflotone, e eu comecei a achar que a bateria era, eu não sei nem como explicar para vocês, mas era basicamente o seguinte: o culto estava assim, ó, todo mundo em paz. O baterista começava a agitar. Eu ri porque depois eu falei com os meninos, bateristas lá da igreja, eu contei isso para eles. Quando o baterista começava a agitar, o povo começava a sentir Deus. Eu comecei a conectar, falei, peraí, Deus então é... Porque quando a bateria não estava tocando, o povo estava olhando para o lado, conversando. O baterista começava a agitar, o povo, é agora, opa! Tem uma coisa errada, irmão. Tem uma coisa errada com a nossa geração. Tem uma geração que não entendeu Deus. Deus pode falar no silêncio aqui dessa noite. Se nós nos calarmos nessa noite e ouvir o Senhor, já basta. Deus quer uma geração que mergulhe. Deus olha para Isaías, é como se Deus dissesse a Isaías: tem uma proposta para você, mergulha aqui agora. Eu vou te mostrar um mergulho santo. Eu vou te mostrar um lugar aqui agora, Isaías. Encerra o seu passado. Abandona o pecado. Abandona isso que não te aproxima de mim. Se aproxima de Deus agora. Sabe, irmãos, talvez uma das coisas que eu mais respondo para a geração de jovens, e eu me pergunto, eu estou me dirigindo muito aos jovens hoje, devido a ser um trabalho de jovens. Mas uma das perguntas que eu mais respondo: pastor, é pecado isso?
é pecado aquilo. Às vezes quem acompanha o André Valadão sabe disso, né? O André vai ali toda hora, pastor, é pecado isso, é pecado aquilo. É pecado, é pecado e pecado. Sabe qual é a preocupação do povo? A preocupação do povo é só com o pecado. Pastor, você está falando que não precisa se preocupar? Não, estou falando que precisa se preocupar com isso sim. Não estou criticando o fato de estar preocupado com o pecado. Amém por isso. Agora, sabe de uma coisa, irmão? Tem um monte de coisa que às vezes não é pecado, mas não nos convém e nos afasta de Deus da mesma forma. Tem coisas lícitas que não nos convém. E sabe o que nós temos que nos preocupar? A pergunta nossa tem que mudar. Nós jovens, estou me tomando posse. Nós jovens, já passei dessa fase, né, Flávio? Mas amém, recebo. Precisamos parar de perguntar se é pecado. E precisamos parar e começar a perguntar se isso me aproxima de Deus. Aleluia. Eu estava num carro um dia, um bom tempo atrás, e um dos meninos estava dirigindo comigo no culto, o carro comigo na viagem. E ele falou assim, pastor, mas é pecado, estava falando sobre vinho, né? É pecado tomar um vinho, pastor, só eu e minha esposa. Eu olhei assim e falei, Jesus, o que eu respondo para ele, Senhor? Porque sabe, irmão, tem gente que é o seguinte, me mostra na Bíblia que está escrito assim, ó, é pecado, se não tiver desse jeito, não. A pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, eu vou mudar a pergunta, e fiz essa pergunta para ele. Eu falei assim, a minha pergunta que eu vou fazer para você é, isso vai te aproximar de Deus que tanto? Ele falou assim, moço, eu estou brincando com você, peraí. Ele estava dirigindo o carro e batendo papo, conversando. A pergunta é, o que isso me aproxima do Senhor? É pecado cortar o cabelo de homens? Não, né? E para Sansão? Era, não era? Quando ele cortou o cabelo, aconteceu o que com ele? Perdeu as forças. Mas era pecado? É porque tirava ele da presença do Senhor. Quem está entendendo, dá um amém aí. Tem coisa que não se trata de pecado, mas está tirando a gente da presença do Senhor. Está me distanciando do Senhor. O irmão, Jesus está voltando, não dá para perder tempo mais. Eu às vezes sou ridicularizado por muita gente que me bate, porque quer inventar, eu fecho o ouvido, me concentro, falo, Jesus me ajuda a me concentrar, me ajuda a concentrar no que o Senhor quer para mim. Sabe por quê? Porque o Senhor falou comigo, não dá para perder tempo mais, filho. Você não tem tempo mais para perder. Jesus está voltando. Tem uma galera que está enfiando a bala na cabeça do nosso lado e nós não estamos fazendo nada. Nós estamos achando bacana estar no culto simplesmente como esse, falar sobre o mergulho na glória, mas a gente sai ali, o cara vai lá e dá um tiro na cabeça, a gente não faz nada. Tem uma galera indo para o inferno ao nosso lado e a gente está falando com ele, Deus te abençoe como ele está indo para o inferno. Provérbios 24:11, livra os que estão destinados à matança, se os puderes retirar de lá. Deus começa a tratar com Isaías, dizendo, Isaías, perceba uma coisa, eu vou te mostrar uma nova proposta. Está na hora de mudar a proposta. Deus não está interessado simplesmente no nosso oba-oba. Deus está interessado na nossa vida com Ele. Deus quer meninos e meninas em santidade ao Senhor. Eu estava na África e eu vi o diabo pegar uma menina de 14 anos. Um chassi de grilo, irmão, 14 anos, uma menina desse tamanho. Porque no Brasil, 14 anos, a menina já tem um porte bem diferente. Mas na África, devido à má alimentação, 14 anos é quase uma criança de 10 para nós aqui. E eu vi a menininha, mas pequenininha, Flávio, pequenininha a menina, toda magrilinha. E eu entrei no culto e comecei, eu estava tocando e ministrando louvor. A mãe Elisama ia começar a pregar a palavra. Ela pegou o microfone, eu já tinha falado, e ela disse, ministre a palavra através do louvor. E eu peguei um teclado e comecei a tocar o teclado e cantar assim. E eu percebia que o ambiente espiritual, eu percebi que o ambiente mudou. E aí quando ela começou a ministrar a palavra, eu vi a menininha, estava mais ou menos atrás, na terceira fila. E ela começou a olhar assim para frente. Eu falei, Jesus, deve ter alguns capetas ali dentro. Era visível a estranheza. A Elisama olhou para mim e percebeu, falou, canta, para não, canta. Foi andando para perto dela. Quando chegou perto dela, o diabo pegou aquela menina, irmão, 14 anos,
Uma criança que, talvez se você pensar assim, você pegaria, eu seguraria ela com tranquilidade. 8 homens, 8, tipo o Erle, levanta aqui o Erle, rapidinho, me permita. Você imagina 8 Erles, não estou brincando, era sem exagero, não é zoeira. Era 8 homens nesse porte aqui, ó. 2 em cada braço, 2 em cada perna, segurando. Ela rodava os 8, ela girava com os 8 assim. Eu falei, meu Deus, ela vai derrubar a igreja. E a gente começou a orar por ela. Ela caía, quando ela caía, ela voltava em si, olhava pra gente, o diabo pegava ela de novo, um atrás do outro. Sabe o que é isso, geração? Está acontecendo com a gente todo dia. Legiões de demônios tomando os adolescentes. Legiões, a todos os dias eu estou lidando com adolescentes que estão se cortando. Então, o suicídio tomando conta. Adolescentes se cortando o tempo todo. Está na hora da gente se santificar ao Senhor. Está na hora da gente mergulhar na glória, mas mergulhar na santidade. Para quê? Para que você vire uma autoridade de Deus nessa terra. Deus não quer jovens barulhentos somente. Deus quer jovens com autoridade. Primeira proposta para Isaías foi: para com o passado e viva o presente. Mas tem uma coisa, ele diz assim, quando ele percebe aquilo tudo, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceba uma coisa, a primeira coisa que Deus falou com ele foi: encerra o ciclo do passado. A segunda coisa foi: permita a transformação do presente. Oh, aleluia. Quando ele viu o Senhor, a primeira coisa que ele viu foi a imundícia que ele era. E ele era um homem de Deus. Ele já era um profeta. Ele já profetizava o Senhor. Ele já tinha uma escolaridade. Ele já tinha um currículo de profeta. Mas ele viu o quê? A minha imundícia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui para quê hoje? Você veio aqui hoje para permitir ser transformado pelo Senhor. A pergunta é: você se permite ser transformado nessa noite pelo Senhor? Porque ouvir a palavra, nós estamos cheios de ouvintes. O que nós não temos é praticantes. Está faltando prática, não está faltando teoria. Eu não estou pregando novidades para ninguém aqui hoje. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe exatamente o que eu estou pregando. Mas está faltando não a teoria, está faltando a prática do Evangelho. Está faltando vir para o culto e sair do culto e mudar alguma coisa na vida. Tem que permitir ser transformado. Pelo contrário, viramos religiosos. Sabe o que Isaías viu? Isaías disse assim: quando a glória encheu, a glória do Senhor, ela mudava os séquitos do templo, ela mudava a estrutura, os portais do templo. Sabe por quê, irmão? Porque quando a glória de Deus chega, ele afasta a religiosidade. A religiosidade, a maior representação do templo naquela época era a religiosidade. E ele disse: quando o Senhor chegou, quando eu vi a glória, eu vi a religiosidade afastar. Oh, aleluia! Eu vi os dogmas religiosos sendo afastados. Eu vi as cerimônias sendo afastadas. Sabe, nós pegamos uma gaiola e abrimos a gaiola todo culto que vai começar às vezes e falamos: Deus, entra na gaiola, porque nós precisamos te fechar aí. A gente fala o quê? Não estou criticando a nossa liturgia, não. Se eu estivesse criticando, eu não faria ela. Mas o problema é que nós só achamos que Deus só fala se for dessa forma. Aí tem que ser assim, não, tem que ser 2 hinos da 3 hinos da harpa, agora tem que ser fulano de tal, agora tem que ter uma leitura, ou pelo contrário, Deus não fala. Ô religioso, deixa eu te fazer uma proposta. O dia que o Senhor dominar a tua vida, você vai ter outra visão do mundo espiritual. Não, porque se o meu grupo não cantar, se teu grupo não cantar, você vai te converter. Aliás, não deveria estar cantando, porque você não tem autoridade espiritual para isso. Vocês não estão aqui tocando para isso. Vocês não estão cantando para isso. Eu não estou aqui pregando para isso. Irmão, eu vim para cá. Mas se hoje Deus tivesse tocado no coração e o pastor Werley pregasse, o Itamar pregasse, não mudava nada. A igreja é de Deus. Eu não mando na igreja. A proposta é dele. Eu vou ficar chateadinho. Vai te converter, rapaz. A igreja não tem tempo para perder mais, não. Para de brincar. Para com coisa de criança. Aleluia.
semana passada, na inauguração do nosso templo lá em Teoflotone, eu virei para os meninos e falei assim: todo mundo ensaia. Passou a semana toda o povo lá ensaiando, e louvar-te, aleluia, todo mundo. Ninguém cantou. Ninguém cantou, amém. Ninguém cantou. Cheguei para os meninos e falei assim: e aí, todo mundo preparado? Preparado. Terminou o culto, todo mundo preparado. Glória a Deus. Nós podemos ficar 1 ano sem cantar, mas não podemos passar um dia sem estar preparado para louvar o Senhor. Eu posso ficar 1 ano sem pregar, mas eu tenho que todos os dias subir esse púlpito com mensagem preparada e dizendo: se o Senhor precisar de mim, hoje eu estou à disposição. Que história é essa, irmão? Olha os meninos chegaram. E sabe o que me alegra, Rabi? Alguma coisa? Sabe o que me alegra? Que ninguém chegou para mim falando assim: por que o Senhor não deu oportunidade? Porque se falasse era 1 ano sem cantar. Ninguém é burro. Eles sabem o pastor que tem. Sabe por quê, irmão? É porque são servos do Senhor. E servo está pronto para servir. Se precisar dele, bem. Se não precisar, sorriso na cara e glória a Deus ao Senhor. É isso que está precisando mudar, a religiosidade. É muita religiosidade, é muito mimimi, é muito não me toques, é muito não sei o que. Para com isso, irmão, vamos nos converter, vamos mudar a nossa característica, vamos mudar de fase. Paulo escreve dizendo assim: quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, mas agora eu sou velho, eu abandono as coisas de criança. Muda de fase, pelo amor de Deus, ou pelo contrário, não haverá experiências espirituais. Esse baiano aqui algumas vezes já foi para a igreja preparado, já andou comigo preparado, viajou comigo preparado, ficou caladinho, quietinho, sem cantar, sem nada. Esteja preparado. Mas sabe de uma coisa? O que importa, irmão, não é se eu estou falando, é se Jesus está falando nessa noite. Quer mergulhar na glória? Muda de fase, para de ser criança, abandona a religiosidade, permita ser mudado nessa noite. Se você sair daqui nessa noite chateadinho, você entendeu, não entendeu nada do que eu estou falando. Agora, se você sair daqui nessa noite e falar assim: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, aleluia, eu quero mudar de fase na minha vida, Pai. Oh, querido, ultimamente eu sabe qual a preocupação que eu tenho em agradar as pessoas? Zero. Acho que até exagerado às vezes. Preocupação zero com isso. Eu estou preocupado zero com alguém que chega para mim e fala assim: mas você não é o pregador do fogo. Estou te importando, querido. O fogo verdadeiro é a transformação. Fogo verdadeiro, avivamento verdadeiro produz arrependimento de pecados. Tem hora que você tem muito oba-oba e não tem arrependimento de pecados. Isso não é avivamento. Avivamento não é isso. Avivamento, o barulho é uma consequência do avivamento. Ele não é um avivamento em si. Eu sofria com isso quando eu comecei a pregar. Eu falei sobre chamada esse na igreja. Eu disse que quando eu comecei a pregar, eu não comecei a pregar tão novo, igual eu vejo gente desde criança. Eu sempre fui músico na igreja desde criança. Agora, pregar mesmo tem pouco tempo. E quando eu comecei a pregar, eu tinha meu estilo de ser. E às vezes eu sofro até hoje. Às vezes, quer dizer, eu sofri até determinado tempo. Hoje eu sofro só crítica, mas eu não ligo, não me afeta mais não. Mas era o seguinte: porque se você não for igual a fulano de tal. E eu comecei a pregar no culto de jovens, e eu chegava a abrir a Bíblia e falava assim: irmão, vamos abrir a Bíblia. E falava do texto da Bíblia. Aí terminava, cri, cri, cri. Aí o povo começou a olhar e falar assim: esse menino é frio. Ele conhece da Bíblia, mas é frio. E aquilo começou a me machucar. Um dia Deus virou para mim e falou assim: como é que é seu nome? Eu falei: Marciano. Ele falou assim: é estranho, né? Eu falei: sou. Ele falou: então não tenta ser igual aos outros, não. Se eu quisesse que você fosse igual a todo mundo, seu nome não era Marciano, não. Faz uma coisa para mim: para de imitar os outros. Taca, pancada. Eu vivi uma época na Assembleia de Deus, o pastor Adelino vai lembrar bem disso, que muitos pregadores mudavam a voz para falar, você lembra, pastor? Aí o sujeito conversava fininho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falava assim: vamos ouvir o irmão pregar. Aí ele chegava: eu cumprimento os irmãos como é bolsa inefável. Baixou um trem ali, que não é Deus. Irmão, quem é esquisito aqui? Dá uma glória a Deus aí. Fala assim: eu sou estranho. Você se acha estranho? Eu me acho muito estranho.
Eu me acho um ser completamente de outro mundo mesmo, marciano mesmo. Sim, eu me acho estranho. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi que se Deus quisesse que eu fosse igual o Flávio, Ele tinha me feito gordinho igual o Flávio, assim. Né, Flávio? Tal, meio careca. Deus não quis isso. Sabe o que é isso? Deus quer usar vocês nessa loucura e estranheza que vocês são. Sabe quando vocês vão ser igual a mim? Nunca, e nem eu igual a vocês. Você pode ser 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor do que eu. Melhor do que o pastor Adelino, mas só tem um Adelino, só tem um ele. Olha, Jessé é doido desse jeito, irmão. Ele sabe disso. Há pouco tempo eu falei isso pra ele. Eu falei, Jessé. Ele falou, olha, às vezes eu exagero em alguma coisa. Porque é o meu jeito. Eu falei com ele, nunca mude quem você é. Se Deus precisasse de um camaradinha que chegasse aqui todo purpurina e cantasse, não estou falando contra esses assim, ó, mas todo certinho, sem mexer no lugar, ele não tinha feito Jessé doido desse jeito. Ele parece que fez Jessé e rodou um parafuso, assim, aí o negócio pirou lá dentro, aí Jessé fica doido aqui dentro. Mas sabe de uma coisa? Não queira ser Jessé e nem Jessé queira os outros. Sabe por quê? Porque Deus usa dessa forma, da nossa forma estranha, do nosso jeito de ser. Mas permita ser trabalhado pelo Senhor. Seja você. Deixa Deus trabalhar em tua vida. Permita a mudança. Para de ficar dodói com a palavra. Para de ficar chateadinho. Chega e fala igual Isaías. Ai de mim, porque vou perecendo. Olha para dentro de você. Olha para dentro do seu pecado. Não para apontar para os outros. Diga para você mesmo: Deus, eu estou sucumbindo nesse ministério. E quantas vezes, né, Jessé? Pessoas que têm ministérios estão perdendo o chamado. Por quê? Porque não conseguem mais enxergar. Porque ele se aproximou do Senhor até que se tornou forte. Irmão, você não pode ver, mas Deus está quebrando aqui nessa noite. Você não pode ver, mas Deus está moendo gente aqui nessa noite. Vai sobrar o farelo, mas Ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer tudo de novo, aleluia. Nicodemos, Senhor, como eu faço para nascer de novo? Será que eu vou entrar no ventre? Jesus olha e fala: Nicodemos, tu é tão inteligente, rapaz. Príncipe das sinagogas, um dos principais, e não sabe do básico, né? Necessário vos é nascer de novo. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que eu fui chamado para esses últimos dias. Mas eu sinto que todo dia o Senhor está muito perto de mim. E parece que eu estou voltando para casa. Eu sinto, há poucos dias na igreja eu falei sobre isso. E não é para emocionar ninguém, mas assim, eu sinto algo de Deus. Eu disse que às vezes quando você vai numa viagem longa, e se você for, por exemplo, a São Paulo, que é uma capital, se você for de carro, quando você vai se aproximando de São Paulo, você sente o ar ficar mais pesado. Por causa da poluição das empresas em São Paulo, isso é muito natural. Quando você sai de São Paulo e vai para a roça, sabe quando você vai chegando na roça, você entra na estrada de chão e começa a chover e aquele cheiro de terra bate, você fala: uau, tá cheirando roça. Não é isso? Porque você está chegando perto. Irmão, me permita a força de expressão. Uau, está cheirando o céu. Eu sinto Deus perto. Eu não posso ver, mas eu posso sentir. Há algo no meu ministério que diz isso para mim todo dia, dizendo: está chegando a hora. Está chegando a hora que a gente vai encontrar com o Pai. Está chegando a hora da gente ver Jesus. Eu imagino Ele, a Bíblia não diz dessa forma, mas eu imagino Ele no portão esperando a gente. Eu imagino Ele com as mãos furadas, dizendo: Paulo, vem cá, meu filho amado. Eu sinto Jesus chegando.
A única coisa que eu estou fazendo aqui nessa terra parece que é me preparando para encontrar com Ele, só isso e mais nada. Hoje de manhã eu fui numa ministração de um colega meu que estava em Teófilo Otoni. Tive a honra de participar com ele da ministração. E quando ele dizia, ele falava algo sobre isso, dizendo do livro de Cantares, dizendo: olha, a noiva parece que está exatamente naquele momento que só falta descer do carro. Sabe aquele clima de casamento, quando você está no casamento assim, entra todo mundo, aí de repente fala assim, pá, pá, pá. Todo mundo coloca assim em pé. Eu sinto a marcha tocando. Yurimicanda labaixanha, surimianda labaia, surimicanda labais. Eu sinto a marcha chamando a noiva. Meus ouvidos parecem que escutam a marcha chamando a noiva, dizendo: não está no momento de vocês fazerem isso mais. Está na hora da entrada, filho. Está na hora do mergulho, filho. Está na hora da chegada, jovem. O Senhor está gritando, está chamando a gente. A proposta é: permita ser transformado. Permita ser mudado nessa reunião, nessa noite. Encerra os ciclos do passado. Viva a nova experiência. Se permita ser transformado. Te coloca em pé para parecer que está terminando. Aleluia. Mas eu preciso encerrar te dizendo uma coisa. Depois que Isaías foi transformado, a Bíblia diz que o serafim voou, pegou uma tenaz, foi até ele, tocou nos lábios dele e disse: perdoados, purificados estão os teus pecados. O serafim tocou com ele com uma tenaz, com a brasa da tenaz, e trouxe até a boca e disse: purificados estão os teus pecados. Me permita, pastor Adelino, só te pedir para o senhor só afastar um pouquinho. Irmão, se fosse isso aqui, ó, era como se o serafim pegasse ele, fosse lá, pegasse ele e dissesse: Isaías, selou ele com a brasa e disse: estou purificando o teu pecado. Aí ele fizesse assim, tirasse a tribuna, tirasse pastor Adelino, tirasse a cadeira e dissesse: pode mergulhar. Só mergulho na glória depois que a brasa é tocada na boca por nós. Só mergulho na glória depois que a santidade chega. Só dá para experimentar a glória depois que os pecados estão purificados. Não é quando eu me converto simplesmente, é quando eu mudo de vida, é quando eu me arrependo do pecado. A proposta de Deus é essa: se você deixar eu purificar o teu pecado, você vai ver, você vai experimentar o mergulho na glória do Senhor. Não dá para mergulhar na glória sem sofrer, sem ser impactado pela brasa que purifica o pecado. Aleluia. Mas eu quero abusar da sua boa vontade de ficar em pé só um pouquinho. Permita uma coisa que você entenda. Depois que o pecado dele foi purificado, ele escutou uma voz. E ele disse assim: eu ouvi a voz do Senhor. E a voz dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando ele ouviu isso, era como se ele dissesse assim: eu comecei essa cena falando de Uzias. Eu comecei na terra, eu comecei mergulhado numa tristeza. Eu vi o Senhor, eu vi o serafim que foi em volta dele, eu vi a glória sobre ele. Mas de repente eu reconheci o meu pecado. Eu fui purificado, por quê? Porque ele foi lá, pegou uma brasa e me tocou. Mas de repente ele ouve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E ele falou o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu encerro dizendo isso. Querido, tenha coragem de viver o novo. Tenha coragem de viver o novo. Tenha coragem do mergulho que o Senhor quer que você dê. A proposta de Deus é: viva o novo, Isaías. Agora você está purificado, viva o novo. Sai da sua experiência religiosa e venha para a experiência da glória agora. Viva o novo, Isaías. Experimente algo novo para você. Quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra e eu te mostrarei. Se Abraão tivesse ficado lá, ele não tinha sido a descendência de Israel. Quando Deus ungiu a Davi como rei de Israel, ele teve que esperar, mas na casa de Davi não tinha ninguém que era rei ainda. Ele se tornou o primeiro. Pedro, quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, larga a rede, segue-me que eu te farei pescadores de homem. Não tinha nenhum discípulo, ele foi o primeiro. Ele, Tiago e João foram os primeiros a sair atrás de Jesus. Quando o Senhor disse a Gideão: Gideão, olha, você é o menor da tua terra, do meio da tua casa, mas eu te farei o libertador. Se ele não aceitasse a proposta, por quê? Porque nós só aceitamos aquilo que acontece na vida do Luiz, na vida do Maico, na vida do pastor Wesley. Mas quando o Senhor nos chama para uma proposta nova, nós temos medo. Nós não temos coragem de viver o novo. Nós somos copiadores, só fazemos o que os outros estão fazendo. E não copiar dói. E não copiar, a gente apanha, Jessé. Muita gente chegou para mim esses dias e disse assim: pastor, não inventa isso não, não vai para lugar novo não, você não está precisando, você não paga aluguel, aqui está em paz. E as vozes contrárias eram muitos, mas o Espírito Santo de Deus me visitava todo dia e dizia para mim: cala-te, fecha o teu ouvido para eles, ouça a minha voz, faz o que ninguém fez. Tenha coragem para viver o novo. Tenha coragem para se levantar. Tenha coragem para seguir em frente. Tenha coragem para viver a experiência missionária. Tenha coragem para viver a experiência evangelística na tua vida. Ser forte e corajoso, Josué. Josué estava chorando. Josué estava lamentando a morte de Moisés. Moisés morreu, o líder morreu, a grande referência morreu. Deus chegou para Josué e falou o quê? Deixa de ser frouxo, rapaz, levanta. Moisés, meu servo, já morreu. Sacode a poeira agora. Está na hora de eu usar você agora. Há uma geração nova aqui nesse lugar, irmão. Há uma geração nova aqui nessa casa hoje. Há uma geração recebendo a proposta de Deus e dizendo: tenha coragem de viver o novo. Purifique a tua vida. Mergulhe, eu farei de vocês. Novo Cruzeiro é conhecido como a cidade do suicídio. Na região, um dos maiores índices de suicídio nessa cidade. Mas Deus vai usar essa molecada, com perdão da palavra, não estou falando no sentido pejorativo. Deus vai usar esses meninos que estão aqui, mas menino que adora ao Senhor, menino que busca ao Senhor, meninos que santifica ao Senhor. Deus fará, Deus vai mudar. O Senhor traz a proposta para o mergulho nessa noite. Eu quero orar por você aqui nessa casa. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença nós estamos. Ore ao Senhor, abre a tua boca. Oh Deus, diante de ti nós estamos nesse lugar. Nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Nós clamamos pela nova experiência. Nós clamamos, Senhor amado, pela uma nova proposta de mergulho na tua presença. Nós te pedimos a tua misericórdia. Purifique os nossos pecados, Senhor. Multa, dai-nos coragem para viver o novo. Dai-nos coragem, Senhor, para aceitar a proposta. Oh Deus, enche esses jovens, Pai. Enche essa igreja,
igreja, Pai. Enche esse menino, Senhor. Enche essa menina, Senhor. Enche os obreiros, ó Pai. Enche, Senhor. Enche os músicos da igreja. Enche com a tua glória. Enche com o teu poder. Enche com a tua autoridade. Enche, Senhor, com a santidade. Faz, Senhor. Faz dessa cidade uma nova cidade. A partir dessa geração, ó Pai. Oh Deus, aleluia. Faz uma geração a partir dessa cidade. Faz algo novo, Senhor, a partir dessa cidade, dessa igreja. Ah, Deus, porque um dia vem, Pai. O dia da tua chegada está vindo, Pai. O dia que nos encontraremos contigo, Pai. Oh, aleluia. Ah, um dia nós estaremos com o Senhor. Aleluia. Um dia tudo findará. Um dia Jesus ele voltará. Chegando esse dia, um dia eu vou subir ao céu, descer esse torrão aurel, não quero estar, edificar, um dia voarei. Apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor. Oh, aleluia. Atrai a mim, é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Senhor, a te louvar, louvando então, eu partirei ao doce, eterno lar, a casa de meu rei. Oh, aleluia! Você pode adorar ao Senhor, querido. Levante a tua mão, adore ao Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia, oh Deus, aleluia. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Então eu partirei ao doce, eterno lar, a casa de meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu salva de palma para Jesus aí bem forte, irmãos. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos, irmãos. Eu quero perguntar, tem alguém aqui para aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Tem uma pessoa que gostaria de aceitar Jesus, ser crente no Senhor Jesus? Alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus aqui hoje? Tem alguém? Não? Se não tiver, que Deus possa te abençoar de forma gloriosa. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Eu louvo a Deus.
Aleluia, glória a Deus. A irmã Serafina está com uma pessoa aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar em favor dessa mulher que a irmã Serafina trouxe aqui na frente. Mas eu quero já aproveitar para agradecer todos vocês que vieram de outra igreja aqui na nossa cidade. Deus abençoe as irmãs, os jovens, aí, o pessoal que veio da Assembleia de Deus Madureira, vocês, Deus abençoe. E dá um abraço lá no pastor Mauro, Deus possa abençoar de forma gloriosa, amém? Graças a Deus por isso. Todos os nossos irmãos, pastor Erlen, Jesus abençoe, pastor, glória a Deus, Jesus seja abençoado. Glória a Deus. Nosso pastor, presidente, pastor Marciano, Jesus abençoe, pastor. Cantor Gessé, Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Tem mais um ali, mais uma para aceitar Jesus ali. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isto, Thales, traz ele aí. Deus esteja abençoando vocês, irmãos, de forma gloriosa. Vamos orar em favor dessas vidas, irmãos. Vamos orar em favor dessas vidas. E depois da oração, oi. Sim, a cantora, verdade, irmãos, agradecer aqui a cantora Lila, Deus abençoe, viu? Nos atendeu, Jesus abençoe a irmã de forma maravilhosa, ficamos felizes, somos gratos, irmã, por ter nos atendido na hora que a gente precisou, amém? Deus abençoe, graças a Deus por isso. Irmão, nós vamos estar orando aqui, e já também terminar, nós não vamos estender muito tempo aqui após essa oração, vamos orar e finalizar. Eu agradeço aqui os nossos meninos aqui, os irmãos que vieram ali de Santo Antônio, Juninho com essa turma aí de Santo Antônio, os jovens que deu para vir, é lógico que tinha muito mais para vir, mas não foi possível por causa da chuva, mas que Deus abençoe vocês, amém? Graças a Deus. Agradecer aqui os nossos irmãos que estão empenhados aí, nossos músicos aqui, a turma aí do louvor, a Ábia, que é líder de jovem aqui, que está aí batalhando e organizando essa festividade. Deus abençoe a Ábia em nome de Jesus. E hoje também é aniversário, foi ontem, né, da Ábia, e hoje a Bibi também aniversariando. Vamos orar por eles também aqui, viu, irmãos? Orar pela Ábia, orar pela Bibi, para a glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar. Evangelista Luiz vai estar fazendo esta oração aqui. E já finalizando, logo após a oração aqui, irmãos, ele vai apresentar as pessoas que estão aceitando Jesus. Nós vamos estar colocando as mãos sobre eles aqui, orar em favor da Ábia e da Bibi, que está também aniversariando, e logo após o nosso pastor dando a bênção apostólica. Irmãos, tem comida aqui para vocês, viu? Nós temos aqui comida para os irmãos, viu? Nós temos comida para todo mundo aqui que for comer aí, não tem problema não, é bênção, amém? Glória a Deus. Orar em favor do Claudinho, que não pôde vir, né? E isso não está passando bem. Nós vamos orar por ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos ao Senhor nesta hora, Jesus. Pedimos ao Senhor a tua graça, a tua glória, Deus. Pai querido, derrama a tua graça e a tua bênção sobre a vida de cada um nesta noite. Deus, te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, ó Pai, de estar, ó Deus. Aleluia, agradecido, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Pai querido, renova, meu Deus, as forças, ó Deus. Nos dai graça, meu Deus, nos dai força, Jesus, para que possamos vencer nessa caminhada. Ó Pai querido, aleluia, venha derramar a tua graça e a tua paz, ó Deus, pelo poder do céu, pelo e maravilhoso nome. Deus amado, Pai maravilhoso, reina aqui nesta noite. Nos a tua graça e a tua bênção, ó Pai, em o nome de Jesus. Deus, fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Deus abençoe a todos e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Não só hoje, mas para todos, sempre. Quem crê diz amém.